Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje vamos falar sobre um assunto que é bacana para vocês também. Primeiro, segundo colocado aí na preferência, já falei, né? O ética até um pouquinho na frente ali, mas como a gente tem muito assunto de civil, na somatória, civil se sobressai, né? Então são vários episódios lá no podcast sobre civil, então tutela, responsabilidade e tudo mais o que tem aí pela prova. Então tem bastante coisa. E aí a galera escuta com vontade mesmo lá no podcast, né? Então fica um lembrete aí para você dar uma espiada lá no podcast, segue a gente lá, a gente posta episódio todo dia, útil, né? Pelo menos, que a gente também é filho de Deus, merece uma folguinha aí. Que não é folga, né? A gente fica editando episódio aí final de semana, gravando durante a semana e postando aí para vocês, beleza? Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, né? Você já sabe, mas não custa lembrar. Segue a gente lá, todo dia tem uma pílula nova, assunto quente, que vai cair na tua prova, tá? Provavelmente vai cair na tua prova, beleza? E para a tua segunda fase, aqui na descrição do episódio, tem os links lá, a primeira aula é gratuita e acesso vitalício lá para você, se porventura precisar fazer a segunda fase de novo, o acesso tá lá para você marcar o seu vademecum e deixar tudo bem belezinha lá, beleza? Vamos aí pro nosso episódio e é isso aí, vamos pro episódio. Valeu. Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde. Vamos começar então o nosso episódio de hoje. Vamos lá. Olha só, a primeira questão fala sobre o seguinte: Noêmia, proprietária de uma casa litorânea, regularmente constituiu usufruto sobre o aludido imóvel em favor de Luísa, mantendo, contudo, a sua propriedade. Inesperadamente sobreveio uma severa ressaca marítima que destruiu por completo o imóvel. Ciente do ocorrido, Noêmia decidiu reconstruir integralmente a casa às suas expensas, tendo em vista que o imóvel não se encontrava segurado. A respeito da situação narrada, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Olha só. Aqui, pessoal, a gente vai falar sobre usufruto e vamos diretamente para a questão, para a letra B. Porque olha só, as outras são todas contrárias e tudo mais, tá? Olha só a letra B aqui, ó. O usufruto será extinto, consolidando-se a propriedade em favor de Noêmia, independentemente do pagamento de indenização de Luísa, tendo em vista que Noêmia arcou com as despesas de reconstrução do imóvel, tá? Aqui está correto, com base no artigo 1408 do Código Civil, que diz que, se um edifício sujeito a usufruto for destruído sem culpa do proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá se o proprietário reconstruir à sua custa o prédio. Mas, se a indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, restabelecer-á o usufruto, tá? Por isso que a B é a correta. As outras falam justamente o contrário, quer ver, ó? Letra A. O usufruto será mantido em favor de Luísa, tendo em vista que o imóvel não fora destruído por sua culpa. Está errado, né? Porque se desfaz o usufruto, porque foi a proprietária que arcou com a reconstrução por recurso próprio, não pelo seguro, tá? Ó, o usufruto, assim aqui, ó. O usufruto será extinto, consolidando-se propriedade em favor de Noêmia, desde que esta indenize Luísa em favor do equivalente a 1 ano do aluguel do imóvel. Não tem previsão nenhuma a respeito disso e o usufruto simplesmente será extinto sem nenhuma indenização e a propriedade já era da Noêmia, tá? Ó, tá aqui, ó, mantendo contudo sua propriedade. Então a questão está errada. Letra D, o usufruto será mantido em favor de Luísa. Errado, né? A gente já viu que o usufruto será extinto, tá? Independentemente do pagamento de qualquer quantia por ela, tendo em vista que Noêmia somente poderia ter reconstruído o imóvel mediante autorização expressa de Luísa, por escritura pública ou instrumento particular, tá? Fizeram uma saladona aqui, mas está errado. Foca no artigo 1408 do Código Civil, tá? Vamos agora para a nossa questão número 2. A questão número 2 nos diz o seguinte, olha só, Jonas, maior e capaz, confiou o depósito a Silas, também maior e capaz, por instrumento particular, 2 automóveis de sua propriedade para serem conservados por 6 meses, estabelecendo como remuneração o pagamento de certa quantia em dinheiro a Silas.
Fim do prazo, caberia Silas restituir os automóveis na residência de Jonas. Na vigência do depósito, Silas decidiu certo dia utilizar um dos automóveis para ir ao trabalho e, quando já regressava, foi aboroado, sem culpa sua, por seu vizinho Francisco em uma moto amassando a porta lateral direita. Transcorrido o prazo ajustado, Silas providenciou a entrega dos dois automóveis no local estipulado. A respeito da situação narrada, é correto afirmar que Jonas, vamos ver o que o Jonas tem que fazer aqui, tá? Jonas é quem confiou em depósito. Essa questão, pessoal, antes de mais nada, ela foi anulada, tá? Porque ela não tem resposta correta, ou não uma correta, né? É o seguinte, olha só. Vamos às opções aqui, ó. Letra A. Não deve pagar Silas as despesas relativas à manutenção dos dois eh, não deve pagar, o Jonas, né, não deve pagar a Silas as despesas relativas à manutenção dos dois automóveis durante o período ajustado. Letra B, deve cobrar diretamente de Francisco as despesas referentes ao conserto da porta lateral direita. Letra C, deve arcar com as despesas referentes à restituição dos dois automóveis no local estipulado. E letra D, poderá reter integralmente o valor da contraprestação em dinheiro devido a Silas, tendo em vista a ocorrência do acidente com um dos automóveis. Aqui, pessoal, o que eu queria destacar para vocês é que vocês olhem, tá? O que? Os artigos 630 e 600 e... Opa! Aliás, os artigos 631 e 640 do Código Civil, tá? 631 vai nos dizer que, salvo disposição em contrário, a restituição da coisa deve dar-se no lugar em que tiver de ser guardada, beleza? As despesas de restituição correm por conta do depositante. O depositante é Jonas, tá? Aí o artigo 640 diz que, sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, que é Silas, depositário, o Silas, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem dar a depósito ao trem. Tá joia? Então, Jonas, aliás, o Silas, não poderia ter saído com o carro, beleza? E ele deveria responder por perdas e danos quanto ao automóvel batido. Ele deveria consertar e tudo mais, né? E as despesas de restituição ocorrem por conta do Jonas, tá bom? Então ficou uma saladinha de fruta ali, porque ele vai restituir a coisa, mas a coisa não tá como foi entregue e assim por diante, tá bom? Mas foca nessas duas aqui que você vai se sair bem, se cair uma questão nesse sentido, tá? Vamos lá. Questão número 3 nos diz o seguinte, ó. Rodolfo, brasileiro, engenheiro, solteiro, sem ascendentes ou descendentes, desapareceu do seu domicílio há 11 meses e até então não houve qualquer notícia sobre o seu paradeiro. Embora tenha desaparecido, deixou Luísa, uma amiga, como mandatária para finalidade de administrar-lhe os bens. Todavia, por motivos de ordem pessoal, Lisa não quis exercer os poderes outorgados por Rodolfo em seu favor, renunciando expressamente ao mandato. De acordo com os dispositivos que regem o Instituto da Ausência, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O juiz não poderá declarar ausência e nomear curador para Rodolfo, pois Lisa não poderia ter renunciado o mandato outorgado em seu favor, já que só estaria autorizado a fazê-lo em caso de justificada impossibilidade ou de constatada insuficiência de poderes. Aqui está errada, né? Artigo 23 do Código Civil nos diz que também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Então aqui, ó, a Lisa, ela pode, aqui a questão diz que não poderia, né? Ela poderia sim renunciar o mandato em seu favor se ela simplesmente não quisesse. O artigo 23 não traz qualquer condição para ela não querer, tá bom? Tranquilo. Então, letra A está errada, ela pode sim renunciar ali
ela pode sim renunciar ao mandato, tá? Letra B. A renúncia ao mandato por parte de Lisa era possível e, neste caso, o juiz determinará ao Ministério Público que nomeie um curador encarregado de gerir os bens do ausente, observando, no que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores. Aqui ela está errada também essa questão. Por quê? Porque é o próprio juiz, tá? Que vai aí nomear o queridíssimo curador. Isso está no artigo 24, vou botar aqui que é melhor, 24 do Código Civil. O juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias observadas, no que for aplicável ao disposto a respeito dos tutores e curadores. Beleza? Então, também está errado, é o juiz que nomeia. Letra C. Os credores de obrigações vencidas e não pagas de Rodolfo, decorridos um ano da arrecadação dos bens do ausente, poderão requerer que se determine a abertura da sucessão provisória. Corretíssima, tá bom? Então, essa é a nossa assertiva correta. Por quê? Lá no artigo 26 do Código Civil diz que, decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então, letra C, correta. A letra D, só para a gente fechar essa brincadeira, fala assim, ó. Poderá ser declarada a sucessão definitiva de Rodolfo 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concedeu a sucessão provisória, mas, se nenhum interessado promover a sucessão definitiva neste prazo, os bens porventura arrecadados deverão ser doados a entidades filantrópicas localizadas no município do último domicílio de Rodolfo, quase certas. Só que a arrecadação desses bens não são para entidades filantrópicas, tá bom? Aqui está errado. Aí trago para vocês o artigo 39 do Código Civil, que diz que se nos 10 anos a que se refere este artigo o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou Distrito Federal, tá? Então é isso aí, ó, município ou DF, beleza? Não é estado, não é União, município ou DF. Aí, se localizados nas respectivas circunscrições, né, desses dois municípios, só que eles se incorporam ao patrimônio da União se forem situados em território federal, tá bom? Essa aí seria a exceção. Beleza, pessoal? Legal. Então vamos lá, questão número 4 agora. A questão número 4 nos diz o seguinte, ó. O negócio jurídico depende da regular manifestação de vontade do agente envolvido. Nesse sentido, o artigo 138 do Código Civil dispõe que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido para a pessoa de diligência normal, por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Relativamente aos efeitos dos negócios jurídicos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O falso motivo, por sua gravidade, viciará a declaração de vontade em todas as situações e, por consequência, gerará a anulação do negócio jurídico. Está errada essa assertiva de acordo com o artigo 140, que diz que o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante, tá bom? Então, o falso motivo não vicia a declaração de vontade em todas as situações, como afirmado, tá? Não é em todas. Fechou? Letra B. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Aqui sim, tá? Aqui tá bem correta. Aqui tá jóia essa questão. É isso de acordo lá com o artigo 138, né, que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face do negócio, em face das circunstâncias do negócio. E o artigo 144
nos diz que o erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante, beleza? A letra C diz assim, ó: o erro é substancial quando concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração de vontade, ainda que tenha influído nesta de modo superficial. Aqui está errada, e aí é bom a gente olhar o artigo 139, que diz que o erro é substancial quando, inciso primeiro, quando interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais. Inciso segundo, é substancial quando concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante, tá? Não é modo superficial, beleza? E o 3, o terceiro, o inciso terceiro, diz que o erro é substancial quando, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio. Aí ele é substancial. E para a gente fechar, a letra D diz que o erro de cálculo gera a anulação do negócio jurídico, uma vez que restou viciada a declaração de vontade nele baseada. Também está errada, artigo 143 do Código Civil, que diz que o erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade, tá bom? O erro de cálculo, ele só autoriza a retificação, não anula o negócio. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Vamos aí para o nosso checkpoint. Vamos lá. Na questão número 1, a gente viu sobre a questão do usufruto, lembra? Então, assim, só para... Deixa eu baixar esse negócio aqui. Só para ficar um destaque para vocês daquela questão, né? Quando dá um ruim lá no imóvel e tem seguro e o seguro paga, não se desfaz o usufruto. Agora, quando é o dono da casa, o proprietário, que com as suas expensas refaz o imóvel, como foi o caso da questão, o usufruto já era, beleza? Fica esperto quanto a isso, tá? A questão número 2 não tinha resposta correta, mas a gente remeteu porque foi anulada a questão e tudo mais. Mas aí a gente remeteu você para dar uma olhada lá no artigo 631 e 640, bacana você ficar por dentro, que fala sobre a questão de depositário, restituição e tudo mais, tá? Na questão número 3, falamos sobre os credores de obrigações vencidas a respeito lá dos bens do ausente, né? Então nós vimos lá que aos credores, né, decorrido aí um ano da arrecadação dos bens, eles podem requerer que se determine sim a sucessão provisória, não a sucessão definitiva, tá bom? Fica ligado nisso aí, artigo 26 do Código Civil, tá? Na questão número 4, vimos sobre questão de nulo ou anulável lá do negócio jurídico sobre erro, né? Então são anuláveis, na verdade, né, os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência média, anulável, não nulo. Tá? E aí o erro ele não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da real vontade na real ali do manifestante. Belezinha? Então é isso aí, vamos voltar aí para nossa aula. Temos mais algumas questões aí pela frente. Vamos lá. Legal. Vamos aí para nossa questão número 5 agora. Vamos lá. Questão número 5 diz assim pra gente, ó. Gustavo tornou-se fiador do seu amigo Henrique em razão de operação de empréstimo bancário que este tomou com o banco Pechincha. No entanto, Gustavo, apreensivo, descobriu que Henrique está desempregado há algum tempo e que deixou de pagar várias parcelas do referido empréstimo. Sem o consentimento de Gustavo, Henrique e o banco Pechincha aditaram o contrato original, tendo sido concedida moratória a Henrique. Com base no relato acima e no regime legal do contrato de fiança, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Por ter a fiança o objetivo de garantir o débito principal, sendo acessória a este, deve ela ser de valor igual ao da obrigação principal
e ser contraído nas mesmas condições de onerosidade de tal obrigação. Aqui está errada, tá, pessoal? Artigo 823, que nos diz que a fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas. E, quando exceder o valor da dívida ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada. Beleza? Letra B. Gustavo não poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança até o final do pagamento do débito principal. Essa também está errada. Aí a gente vai dar uma olhada lá no artigo 835, que nos diz que o fiador ele poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. Joia? Letra C. A concessão da moratória pelo Banco Pechincha a Henrique, tal como narrado, não tem o condão de desobrigar o fiador. Também está errada. Artigo 838. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado, inciso 1º, se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor. Belezinha? E a letra D, para a gente fechar, nos diz que se o Banco Pechincha, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra Henrique, poderá Gustavo promover-lhe o andamento. Beleza? Então, correto, né? Artigo 834, né? Que diz ali que quando o credor, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra o devedor, poderá o fiador promover-lhe o andamento. Belezinha? Legal. Vamos para a questão número 6 agora. Diz o seguinte, a questão número 6. Acerca da servidão de aqueduto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Não se aplicam à servidão de aqueduto as regras pertinentes à passagem de cabos e tubulações. Errada, tá, pessoal? Porque se aplica sim. Joia? Artigo 1294. Aplica-se ao direito de aqueduto disposto no artigo 1286 e 1287. Tá joia? Que são ali da seção mesmo da passagem de cabos e tubulações, tá? Letra B. O aqueduto deverá ser construído de maneira que cause o menor prejuízo aos proprietários dos imóveis vizinhos e às expensas de seu dono, mas a quem não incumbem as despesas de conservação. Aqui também está errada, né? Porque incube sim as despesas de conservação para o nosso amigo ali, tá? Então, o artigo 1293, lá no seu parágrafo 3º, diz que o aqueduto será construído de maneira, é a mesma coisa, só tira esse não aqui, tá? Que cause menor prejuízo aos proprietários, né, dos imóveis vizinhos e às expensas de seu dono, ok? A quem incumbem também as despesas de conservação, tá joia? O dono do aqueduto paga sim pela conservação do seu aqueduto. A letra C, diz assim, ó, se o uso das águas não se destinar à satisfação das exigências primárias, o proprietário do aqueduto não deverá ser indenizado pela retirada das águas supérfluas aos seus interesses de consumo. Mais uma vez o não aqui deixando a questão errada. Por quê? Artigo 1296. Havendo no aqueduto águas supérfluas, outros poderão canalizá-las para os fins previstos no artigo 1293, mediante pagamento de indenização aos proprietários prejudicados e ao dono do aqueduto, de importância equivalente às despesas que então seriam necessárias para a condução das águas até o ponto de derivação. Tá bom? Então, tem sim a indenização ali. E a D, por fim, nos diz que o proprietário do prédio serviente, ainda que devidamente indenizado pela passagem da servidão do aqueduto, poderá exigir que seja subterrânea a canalização que atravessa áreas edificadas, pátios, jardins ou quintais. Tá bem correta essa, tá? Nós vamos olhar o artigo 1293 e o parágrafo 2º do mesmo, que diz, né,
que é permitido a quem quer que seja, mediante prévia indenização aos proprietários prejudicados, construir canais através de prédios alheios para receber a água a que lhe tenha direito, indispensáveis às primeiras necessidades da vida e, desde que não cause prejuízo considerável à agricultura e à indústria, bem como para o escoamento das águas supérfluas ou acumuladas ou a drenagem de terrenos. E aí o parágrafo segundo nos diz que o proprietário prejudicado poderá exigir que seja subterrânea a canalização a que atravessa áreas edificadas, pátios, hortas ou jardins ou quintais. Beleza? Então, letra D aí é a nossa assertiva correta. Questão número 7 diz o seguinte para a gente, ó. Suponha que tenha sido publicada no Diário Oficial da União do dia 26 de abril de 2011, terça-feira, uma lei federal com o seguinte teor: Lei GTI de 25 de abril de 2011. Define o alcance dos direitos de personalidade previstos no Código Civil. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os direitos da personalidade previstos no Código Civil aplicáveis aos nascituros são estendidos aos embriões laboratoriais in vitro ainda não implantados no corpo humano. Segundo, esta lei entra em vigor no prazo de 45 dias, beleza? Brasília, 25 de abril de 2011, tarará. Aí diz o seguinte, ó, ante a situação hipotética descrita e considerando as regras sobre a forma de contagem do período de vacância e a data em que a lei entrará em vigor, é correto afirmar que a contagem do prazo de entrada em vigor da lei contém o período de vacância, que contenha período de vacância se dá. Aqui, pessoal, o que eles querem saber? Eles querem saber ó, se inclui a data da publicação da lei e se inclui o último dia do prazo. Tá? O que você precisa saber aqui? Beleza? Você precisa saber que ó, a letra C, a letra B, aliás, tá? Ela está correta porque inclui sim a data da publicação e a data do último dia do prazo, tá joia? Isso é o que está na Lei Complementar 95 de 98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração, a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição da República, tá? E estabelece as normas aí para a consolidação dos atos normativos. Aí no artigo 8º desta lei aqui, artigo 8º, diz que a vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que ela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula entra em vigor na data de sua publicação para leis de pequena repercussão. Aí como aqui, né, as leis de in vitro, né, direitos da personalidade, então é algo que envolve todas as pessoas, então é de grande repercussão, tá? Aí nós temos o parágrafo 1º, que diz que a contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Então aqui, pessoal, ó, inclui a data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral, passando a vigorar no dia 10 de 6 de 2011. Então, a lei, os 45 dias acabaram no dia 9 de 6 de 2011, tá? Que seria o último dia, né, do prazo, e o dia subsequente é aqui o dia 10 de 6 de 2011, beleza? Então, pessoal, é isso aí. E é isso aí, pessoal. Encerrando então o nosso episódio de civil, vamos só dar uma revisada nessas 3, eu acho, ou 2 questões que ficaram aí depois do nosso primeiro intervalo. Vamos lá. Na questão número 5, nós vimos a questão do credor, ali, né, artigo 834, que quando o credor sem justa causa demorar na execução contra o devedor, pode sim o fiador promover a execução, tá bom? Porque é interesse do fiador também que isso acabe de uma vez, né, e que o devedor pague, não ele, né? Na questão número 6, nós vimos ali sobre a questão do aqueduto e tudo mais, né? Então, o proprietário do prédio serviente, ainda que devidamente indenizado pela passagem
da servidão aí do aqueduto, ele pode exigir que seja subterrânea a canalização, tá bom? Que atravessa aí por áreas edificadas, pátios, jardins e tudo mais, tá? Na questão número 7, a gente viu ali sobre a questão da contagem, do início da contagem do prazo da vigência mesmo das novas leis. Então ficou estabelecido, né, que inclui sim a data da publicação e o último dia do prazo. Não exclui um, nem exclui outro. Pensa que inclui tudo. Inclui os 2 dias, o da publicação e o dia do prazo, para começar a vigência daquela lei, tá bom? Então, com isso, a gente encerra esse nosso episódio de hoje sobre direito civil. Reforçamos o convite aí para você nos seguir aí no podcast, no Instagram, né? E aqui no YouTube também, né? Se você quiser, dá um inscrever aí, dá um joinha que vai chegando para ti aí esses conteúdos, tá bom? Pessoal, grande abraço e até mais. Tchau.